Bora explorar mais um pouquinho do Supabase. Dessa vez a gente vai trabalhar agora com upload de arquivos, conhecendo mais um componente da biblioteca de componentes do Supabase e também fazendo algumas configurações que vão ser necessárias. Eu já estou aqui na página da biblioteca de componentes e mais uma vez a gente precisa instalar. Todos os passos que a gente vai desenvolver eu já deixei aqui nesse readme do nosso projeto. Eu estou com o mesmo projeto do vídeo anterior. Então é instalar o componente, criar um bucket e atribuir uma role para uma policy para esse bucket. Então eu vou copiar esse comando aqui. Mais uma vez aqui no terminal, eu vou instalar o componente. Dessa vez, ele não vai me fazer nenhuma pergunta, porque ele já fez as perguntas no vídeo anterior, e agora ele já se baseia naquelas mesmas configurações. Então, tanto é que aqui na instalação ele pula um dos componentes que ele instalaria, porque a gente já tem esse componente instalado, e ele acaba fazendo só algumas alterações. Inclusive, só aqui um adendo, no vídeo anterior a gente mudou os arquivos do Supabase de local. Agora, quando a gente fez a instalação, ele criou de novo aqueles arquivos porque ele não localizou naquele local, né? Então, a gente pode excluir porque a gente tem esses arquivos, ele só está em uma outra pasta. Então, o que essa instalação dessa vez fez? Ela criou um hook aqui para nós. Esse hook aqui, de fato, vai efetivar o upload do arquivo lá dentro do storage. E ele também criou o componente, que é o componente de drop zone, que é o que vai permitir com que a gente arraste um arquivo lá para aquele local. Por hora, a gente vai ficar aqui com relação ao código. Agora a gente vai lá para o painel do Supabase para fazer algumas configurações. Eu já estou aqui no meu painel do Supabase, vou acessar aqui o projeto. E aqui do ladinho a gente vai em Storage. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar o nome do storage, criar o nosso bucket. Então eu vou clicar aqui em New Bucket. Eu vou colocar aqui o nome do bucket como vídeo. Vou salvar. E nós precisamos também colocar uma role de permissão dentro desse bucket. Aqui as roles, para quem não conhece, é um esquema de a gente permitir a autenticação dentro dos objetos aqui do nosso storage. Ele funciona também com linhas lá no banco de dados aqui dentro do Supabase. A gente não vai se ater a criar uma role bem certinha, porque o correto seria considerar o usuário, considerar se ele tem permissão, se ele está autenticado, se ele tem permissão naquela pasta em específica, várias outras coisas. Nesse nosso cenário aqui, eu vou pegar uma de exemplo, só aqui, ó. Eu vou só colocar a restrição no usuário. Então eu vou pegar essa daqui, eu vou excluir isso aqui, ó. Opa, não consigo editar aqui. Aqui, a gente dá um avançar. Eu quero que essa mesma role aqui ela seja para insert, update, delete e select. De novo, só porque no vídeo a gente não está se atento tanto às questões das permissões. O correto seria a gente pensar e montar uma role bem certinho. Nesse nosso caso aqui, eu vou só dizer que vai permitir se o ID do bucket for o que a gente criou agora, tá? Essa role aqui ela não é segura, ela está basicamente liberando para todo mundo tudo. Mas o vídeo, para o intuito do vídeo, vai ficar assim. Então, a hora que a gente criou, ele já vai criar todas essas roles aqui para nós. Por hora é isso. Eu vou deixar aqui o bucket aberto, ele está sem nenhum arquivo. O que a gente vai fazer agora aqui ainda, tá? Lá no vídeo anterior, inclusive, deixa eu colocar o projeto rodar para a gente mostrar, né? Eu vou rodar aqui com npm run dev. Eu vou abrir. Deixa eu acessar ali a parte de protected. Aqui, beleza, eu estou autenticado. Era essa tela que a gente estava acessando na aula anterior. O que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui a guia de Protected e eu vou trocar esse conteúdo aqui só para ficar um pouquinho mais organizado para nós. E a gente vai criar esse componente de upload aqui. O que eu coloquei aqui é só um cabeçalho um pouquinho mais organizado, tá? Para não ficar as informações ali no centro. Então aqui dentro de components, eu vou criar um componente upload.tsx e aqui eu vou um componente React padrão. Então, esse é o componente que nós precisamos. Por que eu precisei criar um outro componente? Porque esse componente aqui a gente vai precisar fazer ele do lado do cliente. Então, eu já vou colocar aqui o use client. Essa página aqui, ela é uma página server-side. Então, eu não ia conseguir por conta dos hooks que a gente vai precisar utilizar. Eu já vou trazer o componente para cá. Opa, tá, preciso só retornar alguma coisa aqui, ó, só para a gente ver. Aqui, beleza?
Então a nossa página está assim por enquanto. Eu só mudei aquele cabeçalho para criar um cabeçalho um pouquinho melhor para a gente. E a gente vai desenvolver agora esse componente de upload. Aqui ainda na documentação do Supabase tem mais um trecho que a gente precisa se atentar, que ele explica tudo que gerou quando a gente instala, e aqui ele diz como que a gente vai utilizar. Esse componente que ele coloca aqui pra gente é o que a gente vai transformar lá naquele componente upload que eu coloquei pra gente. Então eu vou copiar todo esse comando aqui e vou substituir aqui dentro do componente. Eu vou fazer os imports aqui, a gente tem que importar o hook do Supabase Upload, o dropZone empty e o dropZone content. Aqui, quando a gente inicia o hook, tem algumas configurações. Se a gente olhar lá na documentação, ou se a gente abrir aqui o hook, a gente consegue ver todas as configurações que a gente tem possível aqui. São configurações bem básicas de caminho, de nome de bucket, entre outros. E aqui a gente já está instanciando. Então ele começa aqui como 10 MB, um tamanho máximo de 2 arquivos, que só vai aceitar imagens, um path e um bucket. Aqui no bucket a gente precisa trocar para o nosso nome de bucket. E o path aqui, aliás, é vídeo ou é vídeos? Vamos conferir. Vídeo, beleza. E esse path aqui a gente pode deixar vazio, mas ele seria uma subpasta, beleza? E tá feito. Se nós formos lá na página agora, a gente já tem aqui o componente. Esse componente ele funciona com o drop, então eu posso um arquivo para cá, ou eu posso clicar aqui e selecionar na mão. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o post que eu fiz do Tá Certo Isso uns dias atrás. Selecionei ele, já visualiza aqui. Eu vou inclusive fazer um pra gente arrastar aqui, ó, só pra gente ver. Trouxe aqui meus arquivos. Vou arrastar uma foto aqui qualquer. Mais uma foto tá ali. Então funciona tanto arrastar como clicar e selecionar os arquivos. Vou colocar para fazer o upload. Ele vai começar a processar e disse aqui que fez o upload com sucesso. Isso porque a gente já tinha feito todas as configurações, principalmente a role. Se a gente tivesse tido algum problema, ele mostra o erro ali embaixo em vermelho, tá? Vou voltar aqui no bucket, vou dar um F5 só para atualizar aqui a página. E a gente já tem os dois arquivos feitos upload aqui. As duas fotos do Tá Certo que eu acabei fazendo upload. Viram como é muito fácil a gente montar um sistema de upload de arquivos utilizando o Supabase e, em especial, utilizando os componentes da biblioteca de UI do Supabase. O que você achou? Me deixa saber o que você está achando dessa série sobre o Supabase aqui nos comentários.